Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente, o seu coração nesse dia. Hoje eu quero começar te fazendo apenas uma pergunta: quanto tempo você tem? Isso mesmo, você sabe quanto tempo você ainda tem? Essa pergunta é impossível de ser respondida e é por isso que ela sempre nos deixa pensativos. O fato de não saber quantos dias e anos ainda nos restam provoca um aperto no peito e aquela interrogação: o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Nessa mensagem, Deus deseja falar conosco exatamente sobre isso. Na palavra de Deus, nós encontramos uma mulher que fez a escolha certa no pouco tempo que tinha e até hoje aquilo que ela fez é lembrado. Vejamos o que diz no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, no verso 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus de maneira fraudulenta e matá-lo. Contudo, diziam não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, começaram a dizer uns aos outros: por que este desperdício de perfume? Este poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque vocês estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde e derramou o perfume no meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Em verdade lhes digo que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Naquela noite, ninguém sabia, mas dentro de 2 dias, Jesus seria crucificado. É justamente esse detalhe que nos leva a pensar sobre o valor do tempo. Todos estavam ali, reunidos com Jesus, na casa de um homem que havia sido curado de lepra. Naquela mesa, assentavam-se pessoas que amavam o Salvador, mas também assentava-se o sistema, que já há muito tempo estava incomodado e ofendido com as manifestações do reino de Deus. De repente, Maria, irmã de Lázaro e de Marta, que não sabia quanto tempo tinha, quebrou seu vaso de perfume e derramou sobre a cabeça de Jesus, demonstrando uma entrega escandalosa demais para muitos que assistiam à cena. Afinal, o sistema sempre vai querer nos convencer de que a adoração por si só é inútil, insuficiente e tola. O frasco que Maria quebrou não precisava ser quebrado. Ele era feito de alabastro, uma pedra própria para armazenar perfumes raros e caríssimos. Ela poderia ter simplesmente aberto o frasco e derramado seu conteúdo, mas não. Ela escolheu comunicar publicamente que em nada sua oferta seria reutilizada em benefício próprio, mas era entregue totalmente ao Salvador. No Antigo Testamento, a oferta de holocausto era aquela cujo animal era entregue totalmente para ser queimado. Essa oferta simbolizava entrega e consagração total ao Senhor. E era isso que Maria queria comunicar naquela noite, então precisava ser assim. Precisava ser chocante, precisava quebrar protocolos. Mas e o nardo? De onde será que vinha esse perfume? O nardo era raríssimo, um perfume que era extraído na região lá do Himalaia, entre cerca de 3 a 5 mil metros de altitude.
Como seu perfume estava concentrado nas raízes e não na flor, a planta precisava ser arrancada inteira. Depois, as raízes eram lavadas, secas e trituradas para que o seu óleo aromático fosse extraído por métodos artesanais. O óleo obtido era extremamente concentrado e precioso. Em seguida, o perfume era transportado em caravanas por muitos meses até o seu destino final. E um desses destinos foi a casa de Maria. Quando pensamos na brutalidade do processo em que aquela flor passa até se tornar perfume, podemos pensar sobre a vida do nosso amado Salvador, mas também sobre a vida de Maria sendo representada ali. O Salvador e a sua amada filha, Cristo como sacrifício por nós e Maria respondendo de volta, respondendo sim. Ela não sabia, mas já havia entendido o mistério da cruz. Enquanto isso, o sistema assiste, julga e condena, porque a entrega total sempre foi um problema, isso não começou agora. O Evangelho que nos convida à morte, ao sacrifício e à entrega sempre incomodou. Existem muitos que pensam estar caminhando com Deus, mas vivem apenas para si mesmos e para serem bem vistos e elogiados pelos outros. Existem muitos que preferem as boas ações, as esmolas, ao lugar de adoração íntima. Porque a adoração muitas vezes ninguém vê. A entrega é sempre invisível e sacrificante. Mas Maria foi além, e com a sua entrega sem nenhuma palavra, ela profetizou a maior entrega de todas elas, a morte do Senhor Jesus. Maria não sabia quanto tempo ela tinha. Jesus está voltando e talvez não sejam 2 dias literalmente, mas falta bem pouco. E você? Em que a sua fé tem se baseado? Será que você já quebrou o seu vaso e derramou o seu perfume pessoal? Por que você tem retido se você não sabe quanto tempo ainda te resta? Para cada um de nós, Deus convida a um lugar de sacrifício, adoração e entrega escandalosa. Em cada um de nós há um incômodo, um convite, algo precioso que Deus requer, não para o olhar do outro, mas para o olhar do céu. Jesus já se entregou por nós e Ele está esperando a nossa resposta. Que tipo de resposta você tem dado? A resposta de Maria ou a dos fariseus? Na próxima vez em que o Senhor vier, Ele não virá como o cordeiro esmagado. Ele virá como Rei da Glória. Então, a adoração acontecerá de um jeito ou de outro. Todo joelho se dobrará diante dele e confessará quem ele é. Mas cabe a nós decidir hoje se a nossa adoração será voluntária ou não, se responderemos sim ou continuaremos vivendo como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Hoje, o Senhor te pergunta: quanto tempo você ainda tem? E se você deseja viver uma nova realidade com o Senhor, não mais vivendo a sua vida de acordo com seus próprios interesses e pensando que Jesus nunca vai voltar, mas vivendo uma vida de verdadeira entrega e adoração, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesta hora nós nos colocamos em Tua presença, te agradecemos pela revelação da Tua palavra e te pedimos perdão. Perdão por todas as vezes que nós negligenciamos a nossa fé, que nós dizemos acreditar no Senhor, mas vivemos como se o Senhor não existisse. Deixamos com que as pessoas vejam os nossos atos de justiça, Senhor, mas ao mesmo tempo o nosso relacionamento de entrega e de adoração íntima vai ficando de lado. Vai ficando de lado porque para nós, muitas vezes, a vaidade e a aparência é mais importante que a essência. Ó Deus, dá-nos um coração como o de Maria, um coração que se entrega verdadeiramente, apesar das críticas, dos julgamentos e das condenações. Dá-nos um coração verdadeiramente interessado em Te adorar
e entregar a Ti a nossa vida sem medidas, entregar exatamente aquilo que o Senhor tem requerido de nós. Te pedimos, Deus, que a Tua presença venha, que o Teu Espírito Santo nos levante, nos erga do lugar do desânimo, da apatia, da mornidão espiritual. Nos levante, Deus, para o lugar que o Senhor reservou para nós. O lugar através do qual o Teu nome será glorificado e através do qual a nossa vida estará preparada para ir encontrar-nos contigo. Ó Deus, que verdadeiramente o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas e não o nosso nome através das nossas boas obras. Entregamos o nosso coração a Ti, te pedimos perdão nesse dia e te pedimos que o Senhor tome o Teu lugar, o lugar que lhe é digno em nossas vidas, para que seja verdadeiramente adorado, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se e compartilhe. Que Deus te abençoe.